Olá, sou Valdelice Santos, jornalista e gestora pública, formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. Atualmente sou aluna do programa de pós-graduação em comunicação na UFRB e tenho um auxílio do programa de permanência qualificada na pós-graduação. Sou membro do grupo de pesquisa e extensão em comunicação, mídia e narrativa de mudança cultural, o Comum, e participo do grupo de pesquisa Organizações, Gestão e Políticas Públicas, ORGPOP. O título do meu trabalho é Quebrando Rotina, Micareta de São Félix, Bahia. Aqui falarei um pouco sobre a festa da micareta na cidade de São Félix. A micareta é uma festa de origem francesa que chega no Brasil no início do século XX, bastante conhecida como Carnaval fora de época. Cadena 2012 observa que a palavra micareta é uma invenção brasileira, propriamente baiana. Para ele, a palavra micareta surgiu com o apoio da Associação Baiana de Imprensa, por meio de um concurso promovido pela Associação dos Cronistas Carnavalescos da Bahia em 1935, por iniciativa do jornalista Amado Coutinho, que era presidente da entidade. Ele pode ter sido o idealizador da palavra micareta. Aldim 2000 acredita que a micareta é uma festa bem antiga, existente desde 1908 no Brasil. O primeiro registro foi no Rio de Janeiro nesta data. Em 1912, chega à Bahia, na cidade de Jacobina. Tempos depois, em 1937, é a vez da cidade de Feira de Santana receber a festa. No recôncavo da Bahia, a única cidade que festejou a micareta foi São Félix, entre os anos de 1975 e 1996. A micareta de Feira de Santana surgiu de uma forma bem curiosa. Gaudim relata que uma festa impediu que o carnaval de feira fosse comemorado. Os foliões não ficaram nada satisfeitos com a ideia e então decidiram adiar os festejos momescos para algumas semanas depois da data convencional. A partir de então, passou-se a comemorar a micareta e o carnaval perdeu espaço na cidade. Hoje, a micareta de Feira de Santana atrai milhares de foliões de diversos lugares do Brasil. São Félix é uma cidade baiana com a distância aproximada a 110 quilômetros de Salvador. Tem uma população estimada em 14 mil habitantes, conforme o censo do IBGE de 2010. Além da micareta, era realizado em São Félix outros eventos culturais, como carnaval, lavagem de rua e festa junina. O objetivo da pesquisa é analisar de que forma a micareta interferiu na rotina cotidiana da cidade de São Félix. Nesse trabalho, eu utilizei a metodologia qualitativa. Fiz uma análise documental de 4 matérias publicadas em 1975, 1978, 1979 e 1983, publicadas no jornal Correio de São Félix, fundado em 1934. Até hoje o jornal circula na cidade. Era e é o único jornal impresso por lá. A escolha dessas matérias se deu por elas conterem dados que atendem ao objetivo da pesquisa. Os textos não eram assinados pelos escritores. Vamos ver agora imagens do jornal com essas matérias utilizadas. Nesta imagem, temos a matéria de título A micareta brilhou e agitou a cidade nos 4 dias de folguedos e esplendor. Ela foi publicada em 1975. Aborda a micareta nos clubes e nas ruas. Cita as cidades que participaram nesse ano, os dias de festa e os preparativos. Nesta imagem, vemos a publicação de título Preparativos para a animada micareta, com 4 dias de folguedos. Ela estampou a capa do jornal Correio de São Félix, assim como a que vimos agora há pouco. Essa edição foi de 1978 e também fala dos preparativos da micareta. A matéria desta imagem, ela é de 1979, teve como título Sucesso Total na Micareta. Ela estampou a página 2 do jornal Correio de São Félix. Você está vendo nesta imagem a orquestra do bloco A Gatiola, que representava o bloco Salva-Vidas, que é um bairro da cidade de São Félix. Essa outra imagem aqui é da página 2 também, da mesma matéria que você acabou de ver. Nela, mostra o movimento dos foliões nas ruas e nos clubes. E por fim, trago a matéria de 1983, publicada na capa do jornal Correio de São Félix, e teve como título São Félix Folia Geral. Nela podemos ver a imagem da rua completamente lotada de foliões. Essas imagens
e outras que vão ser mostradas posteriormente foram feitas por mim em 2012, quando colhia material para o trabalho de conclusão de curso em jornalismo, o qual abordou um pouco da história da micareta e do carnaval na cidade de São Félix. Foi um radiodocumentário. Com esse trabalho, eu busco contribuir com a valorização histórica, cultural e identitária da cidade de São Félix, Bahia. Agora vamos falar sobre a micareta na cidade de São Félix. A micareta de São Félix era realizada após a quaresma, com data móvel, entre os meses de abril e maio. Geralmente durava 4 dias. As primeiras edições eram realizadas em clubes e associações da cidade, como o Clube Floresta e a Associação Atlética. E também era realizado nas ruas, que era onde as pessoas brincavam em maior número, como acabamos de ver na imagem há pouco. Com o passar do tempo, a festa concentrou-se apenas nas ruas. O que tinha de diferente entre o carnaval e a micareta da cidade de São Félix? O carnaval foi realizado entre os anos de 1926 e 1975. Ficou conhecido na região pelos famosos bailes dançantes, regados ao som de marchinhas, fantasias, máscaras e confetes. A micareta agregou alguns elementos do carnaval, como os bailes e clubes, mas trouxe de inovador o desfile de bloco, de fantasia e os trios elétricos, vindos de Feira de Santana, como o Brilhaê e o Tapajós, e de Salvador, a exemplo do Destaque. Assim, a micareta ressignificou outra forma de divertimento. Juntou a elite sanfelista e as classes populares que dançavam e pulavam atrás do trio elétrico. Era um dos maiores eventos da região do Recôncavo da Bahia na época. Um vídeo publicado no YouTube sobre a micareta de São Félix relata que mais de 20 mil pessoas prestigiavam a festa cada noite. Essa movimentação modificou bastante a dinâmica cultural da cidade. Agora vamos ver aqui algumas fotos da micareta que eu encontrei no Arquivo Público de São Félix. Elas datam dos anos de 1980. Essas 3 fotos que você vai ver na sequência mostram vários foliões percorrendo diferentes ruas de São Félix, dançando e pulando atrás do trio elétrico. Depois que o trio percorria as ruas da cidade, ele se concentrava na Avenida Salvador Pinto, que é a orla de São Félix. Em cima do trio, os artistas passavam energia contagiante para o público. Cantores renomados estiveram presentes na micareta, como Sarajane e Tom e Matéria. Esta imagem mostra foliões à espera dos blocos e do trio elétrico. Já a daqui tem a multidão na rua e uma orquestra em volta. Havia um desfile de blocos na micareta de São Félix. Esse desfile era um dos momentos mais fortes da festa. Todos os concorrentes queriam vencer, mas era premiado o bloco com a fantasia mais criativa, inovadora e bonita. Cada ano surgiam novos blocos e outros desapareciam. Os blocos A Gatiola, Brilho da Lua, Vamos Nessa, Novo Oriente e Status eram os mais famosos. Eles saíram várias vezes na festa. A torcida dos blocos acompanhava bem de perto todo o desfile. Nesta imagem do lado, você pode ver integrantes de blocos fantasiados em desfile nas ruas. Aqui também é outra imagem que mostra blocos e fantasias em desfile, mas agora os participantes estão em um carro aberto. Eu não tenho a data dessas imagens. Qual era o público da micareta? Além dos sanfelistas, participavam também pessoas de outras cidades, inclusive de Salvador e de Feira de Santana. Sanfelistas que estavam na capital aproveitavam o período de micareta, visitavam a família, amigos e curtiam a festa. Também os barraqueiros e ambulantes iam para São Félix na tentativa de vender alimentos e adereços relacionados à festa. Quem bancava a micareta? A prefeitura era a principal responsável pelas despesas da festa. Ela pagava os artistas, o aluguel do trio elétrico e os prêmios dos vencedores dos blocos de fantasia, dentre outras. A fantasia dos blocos era de responsabilidade dos próprios integrantes. E a cobertura da festa, como era? Bem, além da divulgação do jornal Correio de São Félix, a festa teve cobertura há alguns anos da Radiovox, emissora que fica em Muritiba, cidade vizinha a São Félix. O que aconteceu com as micaretas? As matérias pesquisadas não explicam os motivos que contribuíram para que a festa não fosse mais realizada. O que se sabe é que a última vez aconteceu em 1996. Porém, em conversas com organizadores de blocos,
obtive algumas versões que não são consenso entre eles. Uns dizem que foi porque ficava próximo de outra festa comemorativa na cidade, como o São João. Outros dizem que foi por questões políticas. Os grupos que assumiram o poder executivo não tinham mais interesse no evento. E outros dizem que a prefeitura não teve mais recurso para poder investir. Portanto, a partir do que foi colocado aqui, percebeu-se que a micareta aumentou o fluxo de pessoas na cidade durante o período de festa, também gerou renda para os pequenos comerciantes locais e barraqueiros da região. Além disso, era motivo para a fuga da agenda cotidiana de trabalho. Assim, oferecia um momento de lazer para a população da região do Recôncavo da Bahia. Sentimentos, histórias, conhecimentos, tudo era compartilhado entre os múltiplos foliões anônimos e conhecidos. Foi assim que ela conquistou um lugar na agenda cultural de São Félix por um longo período, aproximadamente 20 anos. Dessa forma, ela uniu indivíduos e grupos em um só espaço de diversão. Bem, esses foram os dados que eu consegui apurar com a pesquisa, mas continuarei trabalhando com o tema micareta e carnaval em São Félix, que inclusive são temas do meu projeto de pesquisa do mestrado. Bem, eu fico por aqui e no final da apresentação eu vou deixar o meu e-mail para contato. Você pode usar para tirar dúvidas comigo, dar sugestão, fazer comentários ou trocar ideias. Fique à vontade. Muito obrigada pela sua atenção.